Porque como todos nós somos responsáveis, não é só o padre que é o responsável total pela evangelização. O padre é parte do processo, mas toda a comunidade. Vou citar um exemplo. Essa semana, às vezes vocês vão, talvez aqui o pessoal pode não estar acostumado comigo, mas de vez em quando o pessoal é chato comigo, eu também sou chato um pouco. E sou sincero, porque muitas vezes a gente fala chato porque o outro está sendo sincero. Eu vou ser sincero então com vocês. Chato para alguns, sincero para outros, Aí então houve toda uma polêmica. Eu não participava, eu procuro não me informar. Tem algumas coisas que eu não procuro ir atrás, que eu acho que eu não tenho que estar em cima de tudo. Um exemplo, o som da igreja, por exemplo, lá abrir a mesa de som, regular o som. Eu acho que não é para mim fazer isso. Tem algumas coisas que não é. Eu tenho minha obrigação, outros também podem fazer aquilo, data show, cantar, fazer leitura. Eu acho que cada um tem o seu papel dentro da igreja. E aí, tarde da noite, eu recebendo ligações e tendo que ligar também para acontecer o velório, ou nas dependências da igreja. E eu peguei e liberei a Capela São Rafael. E teve irmãos nossos que meteram a boca no Padre Sebastião, na Dona Maria Pasqualina, que não tem nada a ver com a história, Aí, e ficou criando um azedume. Me desculpem, porque não veio falar para mim. Se alguém se sentiu ferido, chateado, magoado, por que não veio falar com o dono da porcada? Preferiu ficar criticando a igreja, para poder fazer com que a igreja saísse em prejuízo. Mas o padre falou agora nas duas rádios. Fala de mim para todo mundo, por que agora eu também não posso falar? É bonito isso, Então, quer dizer, se deu, vai levar também. Então, essa é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes nós denigrimos a imagem da igreja em público. Não concordamos lá com uma atitude que o padre tomou, que o ministro, que o catequista, que algum coordenador fez, e aí nós saímos esparramando para toda a comunidade. Então o que nós fazemos? Nós estamos jogando contra a nossa própria igreja. Por que muitas vezes é difícil de evangelizar, de trazer as pessoas para a igreja? Porque nós mesmos, na primeira oportunidade, não evangelizamos e ainda saímos criticando. Então, se alguém tem alguma coisa que não concorda, venha falar. Vai falar diretamente com quem deve falar. No caso, algumas coisas diretamente com o padre. Não tem que ficar falando para as outras pessoas, importunando na casa das pessoas, sendo que você pode resolver facilmente. Então, eu estou aproveitando a oportunidade para falar isso, e que toda a comunidade possa saber que nós temos que ser unidos, assumir o nosso compromisso. Eu também não concordo com muitas coisas, até mesmo na igreja, assim, lá, às vezes o Dom Celso toma uma atitude, e eu também não concordo com tudo que ele toma, as atitudes dele, mas eu não vou ficar esparramando para os outros padres, Então a gente tem que, parar e perceber que quando nós fazemos isso, criticamos, a igreja, nós estamos fazendo o quê? Fazendo com que as pessoas que não conhecem muito a igreja, as pessoas que estão afastadas, quem que vai querer participar de uma comunidade onde há, vamos dizer assim, fuxico, um detonando o outro? Sabe, como que nós vamos ser uma comunidade modelo? Nós temos que parar, às vezes, e perceber os nossos compromissos, do cristão batizado. Senão nós vamos então, não vamos conseguir enxergar, porque senão tudo na nossa vida é coisa má. Aí a gente começa a criticar. Por que Isaías, na primeira leitura, ele fala dos sinais que
vai acompanhar Jesus. Por que as pessoas não reconheceram os sinais em Jesus lá que o Isaías tinha falado? Porque estavam mais preocupados com as coisas do mal. Só estavam preocupados em criticar, em não assim, ficar lá no seu mundo, e qualquer coisa que lhe incomoda, né, assim, e detonar no outro. Nós podemos então perceber que o profeta Isaías já tinha falado que Jesus ia curar cego, ia fazer libertações, curas de todo tipo, mas as pessoas não reconheceram o lado bom de Jesus na época de Jesus. Então, quer dizer, isso também pode acontecer com nós. Quando nós só olhamos também o lado negativo, ruim, aí nós criticamos, falamos mal do outro, esquecemos sempre também de ver o lado bom das coisas. E aí nós nos tornamos aquelas pessoas que condenaram Jesus, né? Que viveram em função do mal. Por isso que eu estou levantando uma lebre, né, uma situação, para perceber quantas vezes nós estamos a serviço do mal. Nós não vemos uma coisa, não sabemos uma coisa e saímos atirando. Olha só a segunda leitura, né, é uma frase, um versículo importante para nós. São Pedro dizendo: de fato estou compreendendo que Deus não faz distinção das pessoas. De fato estou compreendendo que Deus não faz distinção das pessoas. Por que São Pedro, olha só, 3 anos andando com Jesus, convivendo com Jesus, veio Pentecostes, e ainda depois de um tempo é que São Pedro vai dizer: de fato estou compreendendo que Deus não faz distinção das pessoas. Não é porque as pessoas, e fazer a distinção, nós fazemos distinção. Isso acontece muito conosco. Isso é algo que nos impede de enxergar quem é Jesus e o seu projeto. É a fazer a distinção, é separar umas pessoas das outras, achar uns melhores do que os outros. Mas não é só isso, às vezes pelo pecado, né? Mas aquela pessoa lá na igreja, olha, padre, aquela pessoa não pode ser catequista, né? E às vezes isso acontece em todos os lugares. Você não pode ir lá, você não pode fazer aquilo, você não pode. Procura uma orientação do padre da tua paróquia, se pode ou não pode fazer tal coisa. E se não pode, por que não pode fazer? Tem um padre para isso. E nós às vezes damos uma de juiz. Imagina só se na época de Jesus, trazendo hoje, quando ele foi na casa de Zaqueu, aonde ele, né, estava lá, e de repente na casa do cobrador de imposto, o cara que mais cobrava imposto na cidade, que as pessoas não gostavam dele pela atitude dele, e Jesus vai justamente comer na casa dele. Vai lá, hoje eu preciso ir na sua casa. E o que Zaqueu, depois quando Zaqueu está lá na casa, lá com Jesus, ele decide então, tudo aquilo que ele pegou de forma injusta, devolver para as pessoas. E aí ele se converte, ele muda de vida, e Jesus vai dizer: hoje a salvação entrou nessa casa. Depois a samaritana lá no poço, conversando com Jesus, uma mulher que já tinha todos os homens que passavam lá na vida dela era dos outros, como o próprio Jesus. Você tem teve 4 maridos, e o que está agora com você ainda não é seu, é da outra que você está roubando, né? Aí o que acontece? Ela muda de vida, né? Mas já pensou se parecesse alguma pessoa meia que gosta de falar dos outros? Olha, eu vi Jesus lá no poço conversando com uma mulher. Essa mulher, sabe, não é de boa fama não. Eu não sei não, hein? Cara lá, ó, o pregadorzão lá, mas quando vem o rabo sai, ó, sozinho lá no poço, hein, gente? Sabe, hoje Jesus estaria lascado. Então, com o WhatsApp, então mais fácil. Alguém ia tirar uma foto, né? Já colocava nas redes sociais, né? Olha, o pregador foi visto com fulano de tal, né?
É engraçado, né? Mas é realidade isso. Porque às vezes nós falamos da vida do outro sem saber o que está acontecendo, sem ter uma certeza. Sabe, nós julgamos aquilo que nós vemos só pela aparência. E aí não sabemos a fundo o que de fato acontece. Nós fazemos isso do vizinho, do nosso companheiro de serviço, né? Nós fazemos isso de tantas pessoas da igreja. Então, isso é tipo de ser gente batizada? Não é. Então, quer dizer, está faltando muita coisa para mim ser um bom cristão. E às vezes quando, né, precisa, né, o padre às vezes chamar a atenção, ou uma situação um pouco maior assim, você, mas já pensou, fulano de tal tinha que estar na missa, ou tinha que ter escutado. De fato é para todos, não é para um ou outro não. Aquilo que o padre falou serviu lá para aquela pessoa. Eu vou até dizer algumas coisas que eu escuto, né, por aí, né? Agora vou dar uma de fofoqueiro também, né? Tem gente que vem na missa, escuta o sermão do padre, né, e fala assim, eu estava até olhando lá para a pessoa, lá para ver se ela, como que ela se comportava no sermão, para ver se reagia, porque o que o padre falou serviu certinho para ela, né? Legal isso, né? Já está no céu, deve estar, né? A pessoa que fala assim, já tem esse direito, tá, né, junto de Deus. Ninguém tem esse direito, né? Então a gente tem que tomar certos cuidados. O compromisso com o cristão batizado é também um compromisso com o irmão, com as pessoas, né? E se por acaso você vê as situações lá, já saímos falando sem perceber aquilo que nós achamos, aí o outro piora mais ainda, né? Ele não viu, não escutou, só escutou o que o outro falou e sai também falando. Então é preciso, né? Ou então, se você tem alguma dúvida de alguma coisa, vai direto então na pessoa. Tá, você estava fazendo isso, tá, então já tira não passa para frente, né? Sabe, outras coisas, resolve. Não, sabe que aquilo que você pode estar fazendo pode estar prejudicando um grupo inteiro. Então, ser comprometido com a igreja, ser comprometido com Deus é parte do cristão batizado. Por isso que aqui no finalzinho do Evangelho, uma frase muito bonita, né, que ela merece assim ser guardada em nosso coração. A voz de Deus, né, quando veio do céu, a voz do lado do Pai: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Aqui na frente nós temos os símbolos do batismo: a água, o óleo, né, o círio pascal. No dia do nosso batismo, nós passamos a ser filhos de Deus. Somos filhos amados de Deus. Quem tem mais de um filho, né? Só para fazer uma comparação bem rápida. Quem tem mais de um filho, o que acontece? Quando um filho, ele vê um pai e uma mãe vê um filho criticando o outro filho, o pai, né, ele sente, puxa vida, um irmão chateado com outro irmão, o irmão brigado com outro irmão. É ruim isso, né? O pai não fica agradado. E quando alguém critica o nosso pai, critica a nossa mãe, critica o filho, o neto de vocês, a gente não, também assim, por mais que a outra pessoa seja nossa amiga, a gente fica assim meio, né, meio assim, até baixa a cabeça, né? Está criticando meu pai, criticando minha mãe, criticando meu filho, minha filha. Assim também somos nós quando prejudicamos o irmão, porque o outro, cada um que está aqui, aqueles que nos ouvem pelas rádios, Nova Era e Colina do Vale, todo batizado é um filho amado de Deus, é um filho querido de Deus. Então pensa bem, quando você for brigar com alguém, quando você for prejudicar alguém, pensa bem, porque você está criticando, prejudicando, atrapalhando a vida de um filho amado de Deus. E aí, ao mesmo, se você sente a dor de ver alguém falando e criticando uma pessoa que você gosta, também quando você faz alguma coisa de má
para o outro, você também, né, deixou Deus chateado. Ele não vai deixar de gostar de você, é verdade isso, mas só que você causou uma chateação. É como dois filhos que brigam. O pai não vai deixar de gostar do filho porque um filho brigou com o outro, mas ele fica chateado com aquela situação. Ele vai continuar amando, sim, mas nós podemos evitar. Porque isso, então o batizado é compromisso com a igreja, mas é compromisso com o irmão. Não tem como separar uma coisa da outra. É viver como filhos de Deus. Rezamos no Pai Nosso, Pai Nosso, por isso que é nosso, não é meu nem seu, né? E isso, né, é uma graça que nós alcançamos através desse sacramento. Então vivemos bem isso, na comunidade, na igreja, no nosso trabalho, na nossa família, os compromissos que é dado para nós, a vida daquele que, né, é batizado, se enxergando como filho de Deus, amado por Deus. Com certeza as coisas mudam na nossa vida. Não é esperar para o outro mudar, não, é eu mudar primeiro, tá? Eu não espero que o outro mude, eu espero que eu mude, porque senão a gente fica esperando pelo outro. Não, temos que nós fazer a nossa parte, porque eu fui batizado. Agora, quem não é batizado pode exigir dos outros. Aí a única maneira era aquele que não é batizado, ou que não acredita até em Deus, né? Ele pode até cobrar da gente, né? O Gandhi, Mahatma Gandhi, que foi o libertador da Índia, um dia perguntaram para ele assim: se você foi criado num país cristão, na África do Sul, se formou e se educou na melhor faculdade da Inglaterra, por que você não se tornou cristão? A resposta de Gandhi machuca todos nós, e eu vou citar, né? Ele disse assim: porque eu vejo que um cristão faz para outro cristão. É meio complicado. Eu vejo que um cristão faz para outro cristão e por isso eu não quero. Percebe como que a visão de alguém que está de fora, que pode, né, pensar de nós. Então, que quando nós assumimos, né, o nosso papel de cristão, somos que nem no Atos dos Apóstolos, que as pessoas que não eram da comunidade olhavam para as pessoas da comunidade e diziam assim: vejam como eles se amam. Essa deve ser a nossa meta. Vejam como eles se amam. Esse é para nós o compromisso, né, de fazer a nossa comunidade. Alguém de fora fala assim: veja como que aquela comunidade de Borrasópolis, paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, as pessoas se dão, um se ajuda o outro, comprometidos com Deus e com o irmão. Esse é o compromisso nosso. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.